aqui e convidamos um secretário de uma determinada pasta para estar apresentando seus projetos e compartilhando com a comunidade. Mês passado nós chamamos de saúde e hoje nós vamos falar com a Secretaria de Clima. Normalmente aqui nós temos conselheiros em 19 regiões da cidade, são 56 conselheiros titulares, sendo 38 de regionais e 18 de temáticas, saúde, educação, meio ambiente, e aí os segmentos que nós temos na assistência. Então, o processo é esse, nós fazemos eleições de 2 em 2 anos, nós vamos começar o processo eleitoral no próximo conselho em setembro, termina em dezembro. Aí vocês podem perguntar, que eleição demorada, né? 3 meses de eleição, é que nós temos que fazer 25 assembleias para eleger os conselheiros. A gente vai nas 19 regiões, por isso fazemos as temáticas aqui no Estado Vermelho. E damos a posse em dezembro para o próximo biênio, o mandato do próximo biênio. Organizado pelo Conselho de Estado Cidadão em Defesa Civil e Assistência e Saúde, nós vamos ter aquela formação ali, ó. A gente vai formar uma equipe comunitária, uns falam brigada, mas não é uma brigada, é uma equipe comunitária, de lideranças comunitárias, para se organizar nas comunidades em defesa dos extremos climáticos. Então, dia 31/5, das 8 às 12 horas, vai ser lá na Sanasa, vai ser a parte teórica. Então vai estar lá as secretarias, mais bombeiros, talvez a CPFL, para estar orientando a comunidade de maneira teórica. E no dia 7, ali vai ter o prático. Aí nós vamos ter lá o bombeiro ensinando as pessoas a apagar incêndio, a saúde ensinando o primeiro socorro, como tira o carrapato, como manuseia um morcego, um animal morto, enfim. Então é isso que nós estamos fazendo. E aí, alguns de vocês já se inscreveram, né? Mas nós temos aqui uma fichinha de inscrição. Se alguém quiser fazer parte dessa equipe que nós vamos estar aí formando nesses 2 encontros, depois pega conosco aqui para preencher, tá bom? Então, essa é a informação. E aí eu quero convidar aqui para a mesa os nossos palestrantes, né? Que aí é uma salva de palmas para a Adega, né? Que é o nosso secretário de Clima. Obrigado, Marcelo. Marcelo é uma Adega, né? Agora a Marcela, secretária adjunta, campo de Marcelo, mas é Marcela, secretária adjunta, e o Gabriel, que é o técnico que vai fazer a apresentação, e a Rafa vai ficar lá no computador, é isso, Rafa? Para essa equipe então eu já passo aqui a palavra para os palestrantes aqui que estão apresentando, e aí vocês fiquem à vontade. Vocês têm uns minutos que vocês acharem necessário para fazer a apresentação. Aí após a apresentação a gente abre a palavra para o plenário, para os conselheiros e convidados, está manifestando a respeito dos que eles vão dos projetos das secretarias. E aí, eles vão, aqui, Marcelo, não sei como vocês preferem, a gente tem acostumado a fazer blocos. 5 pessoas perguntam e vocês respondem. E aí a gente pede para os conselheiros evitar o ping-pong. O que é o ping-pong? Se tiver uma dúvida, não respondeu tudo, normalmente a gente fica um pouco mais no final aqui para esclarecimento, ou a gente está aberto na secretaria lá, para conduzir até a secretaria para tirar dúvidas, porque às vezes a pessoa tem tanta dúvida. Já aconteceu de reunião aqui, para você ficar mais de meia hora, o secretário e uma pessoa conversando aqui. Aí de repente a metade foi embora porque os dois ficaram debatendo aqui. Então isso não é muito legal. Então faz a pergunta, o secretário responde, se tiver dúvida, a gente acha outro meio para não ficar no pique, ou se inscreve novamente, volta para esse esclarecimento, mas que não fique do plenário, mas eu não vou votar dessa vírgula, não vou daquele ponto, porque aí pode, às vezes, as pessoas que estão participando não entender esse ping-pong não ajuda. Então, normalmente a gente faz isso. Não sei se você percebe esse método, também. Então, tá bom. Beleza? Então, gente, então, obrigado pela presença de todos aí, tá bom? Boa noite a todos, ao Arlindo, a todos. E esse comprometimento da sociedade civil com o poder público é muito importante, né?
e é sempre, na minha trajetória na gestão pública, eu sempre tomei como base ouvir principalmente a sociedade civil, que é só assim que a gente consegue construir uma boa política pública que vai alcançar todos os objetivos da nossa cidade. Eu quero agradecer aqui os nossos técnicos, Gabriel, a Rafa, que é engenheiro, Gabriel, que é engenheiro ambiental, a Rafa, que é geóloga, a Marcela, que é advogada e também especialista em meio ambiente e REURB. Então eu tenho muito orgulho, Arlindo, de ter chegado aqui nesse governo e ter aqui encontrado um corpo técnico muito à altura da cidade de Campinas. O Felipe, representante dos vereadores do Carmo aqui também, na qual quero que leve um abraço nosso lá, e a secretaria está disposta e disponível a todo qualquer questionamento da Câmara Municipal e dos senhores. Tá? Em respeito aos senhores, o que a gente vai fazer? Os nossos projetos, e eu entendo que uma gestão pública, ela só vai conseguir atingir o seu objetivo, o nosso objetivo, quando as boas políticas públicas elas têm continuidade. E aqui a gente pegou muita coisa já em andamento. O prefeito Dário é um prefeito que foi... eu falo que quando você é eleito, você tem o reconhecimento e a pessoa te deu a confiança para você governar. Quando você é reeleito, você está sendo reconduzido porque você foi aprovado. E o prefeito Dário teve uma das aprovações mais importantes do nosso estado e do nosso país, numa cidade hoje que é a 14ª do nosso país, com um número que foi reconhecido pela cidadão como um dos grandes gestores dessa cidade. Então, as políticas públicas implantadas, principalmente nas CICLIMAS, nós temos grandes políticas públicas desafiadoras, então, e muitas são do conhecimento de vocês, porque elas são continuidade. Temos novas políticas sendo implantadas? Vamos ter. Mas aquilo que é bom e que funciona tem que ter continuidade para alcançar o objetivo e terminar. Não adianta eu chegar agora e parar tudo aquilo que estava em andamento e começar novas políticas, novos projetos. Primeiro nós temos que dar sequência naquilo que está funcionando. Então, em respeito a vocês, nós vamos fazer uma apresentação muito rápida com os nossos técnicos, que eu acho que é isso que tem que ser, né? A gente valoriza muito isso. Desde o momento que cheguei, sempre foi esse o meu discurso com relação ao corpo técnico, para que a gente tenha um tempo maior para responder para vocês. Até porque todas as políticas públicas que nós temos hoje implantadas no nosso município, que estão em andamentos, são referências não só na nossa região metropolitana de Campinas, mas que os senhores saibam que vocês moram numa cidade hoje que é referência não só a nível nacional, mas a nível internacional, né? Então, tem algumas dificuldades? Tem, mas estamos aqui e ouvindo vocês para encontrar caminhos para superar todas aquelas dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia. Tá bom? Muito obrigado e vamos estar aqui hoje à noite à disposição de todos vocês. Obrigada, secretário. Boa noite a todos. Questão de ordem, faço uma retificação. Estou secretária de Mitigações e Adaptação Climática e, para isso, já dentro do tema, já colocando como sendo um dos divisores, um dos grandes projetos da Secretaria das CICLIMAS. Então, para vocês entenderem as CICLIMAS, o que é CICLIMAS? Fala assim, gente, por que chama clima, né? Então, é meio ambiente, é a antiga Secretaria do Verde, para todo mundo se conectar de uma forma bastante transparente. Então, a Secretaria passou por uma adaptação de nome, tecnicamente, para justificar as ações que estamos voltados a implementar dentro de um plano, não só para Campinas, mas para a região metropolitana de Campinas. Então, pensar que é uma secretaria que cuida de adaptações e mitigações climáticas
da questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Dentro disso, a Secretaria é dividida em 3 diretorias, uma que cuida de licenciamento. O licenciamento é como se fosse uma similitude com aqueles licenciamentos que fazemos na CETESB, é aquilo que está municipalizado. Temos a diretoria de planejamento dessas ações climáticas, que é essa de mitigação e adaptação. Então, a adaptação, a gente adapta a cidade que nós temos para o futuro, e mitigações, nós tentamos fazer um ato corretivo daquilo que existe e que, de repente, não está na diretriz que vai atender o futuro da sociedade, não é? E nós temos uma terceira diretoria, que aí é a diretoria voltada à causa animal. Lembrando que é sempre um tríduo, né, gente? Hoje, quando falamos no meio ambiente, nós temos que pensar no tríduo. O que é isso? É um cuidado com a saúde humana, a não humana e o ambiente. Então, sempre está voltado para esses três dogmas. Por isso a importância dessa secretaria. Eu falo que é uma secretaria que passou a ter importância do quê? De olhar para a vida, né? Tudo isso está condicionado a como estamos vivendo e como vamos enfrentar os próximos anos. Para isso, então nós vamos aí, inicialmente colocamos, salvo o melhor juízo, mas a pauta está dividida em 2 temáticas, né? Uma que é os projetos da secretaria e a outra que são parques lineares. Então, lembrando que parque linear é uma ação dentro desses projetos, ok? Então, inicialmente, passarei para a apresentação aqui fazendo um remember com os senhores. Quais foram as últimas ações que a secretaria, antes do verde e agora do clima, tem feito? Então, em 2020, nós temos a Política Municipal do Meio Ambiente. Em 2013, antes disso, em 2013, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Em 2016, o Plano Municipal do Verde. Em 2016 ainda, o Plano Municipal de Recursos Hídricos. Em 2017, o Plano Municipal de Educação Ambiental. Em 2024, passou a mudança, juntando todas essas temáticas, a mudança para chamar mudança para o clima, tá bom? Então, o clima não é temperatura, né? Clima é o ambiente, ok? As ações para isso. Passemos. O que nós olhamos como planos ambientais? Então, nós temos aí um roteiro metodológico que imprime a diretriz da secretaria. A cidade de Campinas conta com seus planos de recursos hídricos, educação ambiental e do verde, revisados de forma integrada e participativa. A revisão considerou as perspectivas de soluções baseadas na natureza, cidades resilientes e desenvolvimento sustentável, as orientações do plano diretor e a interface com as demais políticas públicas. Então, tendo esses dogmas que nós temos, vocês conhecem o plano diretor, a legislação 189 de 2018, não é? Temos a lei de uso e ocupação do solo, que é a 208 de 2018, são diretrizes, marcos de desenvolvimento da cidade. E para isso, dentro disso, foi criado o plano do verde também, com eixos estratégicos. Quais eixos? Então, vamos lá. Conservação e restauração ecológica, articulação e comunicação, monitoramento e avaliação. Então, eu coloco dogmas de conservação e restauração, articulo como isso vai ser implementado e tenho que fazer monitoramento. Então, essa é a base para a condição do plano ambiental. No desenvolvimento disso, criou-se, então, enfrentando as condições e saindo na frente, inovando, Campinas, junto com vocês, com a sociedade, acabou editando o Plano Local para Ações Climáticas, o famoso PLAC. Normalmente, quem está aqui na rotina conhece como PLAC. O PLAC disse isso, o que o PLAC tem de ações, quais são as metas do PLAC, onde nós vamos chamar. Então, o PLAC nada mais é de um caderno de ações que vão dar a direção do que nós vamos implementar nos próximos anos. Qual que é o universo
que o PLAC vai olhar? 2030, 2050, cidade que nós queremos. Toda vez, e aí eu vou chegar na pauta de vocês, essa população seleta que está aqui é chamada de agente fiscalizador, monitorador do quê? Do orçamento participativo, não é isso? E o orçamento participativo é estruturante para as ações. Eu não faço ação se ficar só na diretriz, não é? Preciso de orçamento e preciso de monitoramento. Para isso, nós também temos o nosso manual. Então, quando nós olhamos para o PLAC, criamos as diretrizes, depois nós vamos no PPA, vamos na LDO, vamos na Lei das Diretrizes Orçamentárias e vamos colocar estas ações para buscar os financiamentos e executar, monitorando, fiscalizando, fechando esse circuito onde a gente consegue inovar e implementar a execução na cidade. Então, o que é o PLAC, gente? Volta um pouquinho, olha lá. Porque está pequeno, então eu prefiro ler para os senhores, ok? Então, o PLAC é um documento estratégico que propõe a Campinas um caminho integrado e inclusivo, alinhado com prioridades sociais, ambientais e econômicas, voltado à mitigação de emissões de gases de efeito estufa e aumento da resiliência da cidade frente aos impactos da mudança climática. Vamos lá, qual que é a visão para o futuro? Então, como eu já cantei aqui antecipadamente, os horizontes 2030 2050. Então, o PLAC vai até 2050 e Campinas se consolidará, seguindo essas diretrizes, como uma cidade sustentável e resiliente. Este é o objetivo. De um modo democrático e inclusivo, com desenvolvimento de baixo carbono, priorizando justiça climática e socioambiental. Gente, quando falamos em baixo carbono, é diretamente o quê? Resultado que se quer, porque isso é um efeito dentro dos princípios que ajustam a crise, a emergência climática. Porque o efeito estufa, todos concordam, que é o que lapida as condições do planeta Terra. Não é? Então, esse é um dos dogmas que nós precisamos primeiro zerar e depois conseguir mitigar para reverter o efeito. Não é? E nós priorizamos o quê? Justiça climática. O que é justiça climática? É um termo que a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que isso significa. Justiça na condição do princípio da isonomia, onde eu equilibro a diferença dos desiguais para os iguais. Então, eu trato sempre o diferente caso de formas a dar uma igualdade, uma equiparação, não é? E mantendo isso na condição do crime. Então, exemplo, quem está na área de risco, na hora que chove, ele está com a mesma grau de segurança de quem está na área central? Não. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para equiparar, para igualar, não é? A gente precisa tratar os desiguais de forma diferente, para a gente equilibrar isso. Então, esse é um dogma que foi criado. Pode olhar na televisão, quando se fala muito de situação de PLAC e tal, a gente ouve falar de justiça climática. Então, fazendo uma reflexão sobre esse conceito, que é como a gente traduzir e criar ferramentas que vai dar condições de toda a sociedade ter o mesmo benefício, tá? E socioambiental. Então, vamos lá. O que é o tal do risco climático, gente? Olhando esse estudo, que foi sedimentado de diversos parâmetros, criou o que é chamado risco. Então, vamos lá. Risco, o que é? Ah, risco é só deslizamento? Risco é só enchente? Então, foi criado panoramas para se entender o que é risco. Olha, risco climático, inundação, estiagem, epidemia, deslizamento e onda de calor. Então, quando eu olho o que é princípio de dogma de risco climático, inundação, todo mundo sabe o que é, né? Tem mais ou menos na cabeça. Estiagem, seca. Epidemia, todo mundo conseguiu, já passou por isso, né? Arbovirose, tem o princípio. Deslizamento, onda de calor. Tudo isso tem alguma coisa a ver com o efeito estufa, como nós vimos antes ou não? Com a crise, com o jeito que vivemos? Tem. Então, para isso, criamos aqui 5 critérios
aonde nós vamos olhar para Campinas, vamos sobrepor em camadas e criar um vetor para saber aonde eu tenho mais incidência dos próprios riscos. Então, olhando, lembra que no plano diretor de Campinas, a gente não olha por abairramento, a gente olha por áreas de planejamento e gestão, as chamadas APGs. Então, quais são as APGs mais vulneráveis? Ouro Verde, São Domingos, Campo Grande, São José, Nova Aparecida, Santa Lúcia, Amarais, Brandina e Proença. Como que chegou nesse indicador? Sobrepondo em camadas, e aí o que foi ficando vermelhinho, né, foi sendo a maior incidência. Então, para que isso serve? Para a gente dirigir as ações que vão ser instituídas dentro de um grau de prioridade. Pode passar? Então, resumindo, aquilo são os riscos, para exemplificar para os senhores, e aí o PLAC, ele é denso, tem várias ações, mas vamos de forma prática olhar os eixos estratégicos. Então, exemplo, energia renovável, confiável e edificações resilientes para todos. Então, aqui eu tenho um princípio onde eu consigo mitigar e eu consigo dar um equilíbrio. Então, energia renovável, eu tenho que ter essa preocupação. Confiável com edificações resilientes. Eu vou olhar para um saneamento básico resiliente. Todo mundo tem compreensão do que significa resiliente, né? Mobilidade urbana e sistemas sustentáveis de transporte. Para que eu preciso me preocupar com a mobilidade se a senhora está falando do clima? Se eu tenho, exemplo, uma rotatória, tem incidência de vários sistemas viários. Um tem que frear para o outro passar. Eu freio, tenho o transporte de ônibus, grande porte, o pequeno porte, toda uma incidência. Concorda que a emissão ali de carbono é maior do que quando eu estou numa via local, apenas no tráfego reto, não é? Então, eu tenho pontos críticos na própria mobilidade urbana que aumenta as ondas de calor ou a condição de eliminação de carbono. E aí tem estudos que as ondas de calor precisam ser minimizadas, ou seja, está muito quente, eu preciso esfriar, na prática. Desenvolvimento urbano e rural inteligente em relação ao clima. Eu só me preocupo com a zona urbana? Não, a zona rural. Nós estamos com o terceiro edital aberto do PSA, incentiva a produção e a recuperação do uso da água, das produções. Para isso nós temos, em conjunto, inclusive, com vários parceiros que trabalham junto com os produtores rurais, um incentivo a entender o que isso afeta o clima. Né? No passado, logo que as migrações vieram para o país, os indicadores das famílias que produziam, que era morar perto da água. E hoje, é a melhor modelagem? É a modelagem que adequa à nossa sociedade? Não, né? Então nós precisamos fazer os ajustes conceituais, inclusive, através da educação ambiental. Educação resiliente, educação e integração climática. Hoje a gente nem fala mais em educação ambiental, gente. A gente fala em educação climática. Para entender realmente tudo isso que está nas ações. Então isso aqui é um exemplo para a gente raciocinar dentro do eixo estratégico, mas disso originou o quê? 20 ações e 96 subações. Dentro de cada eixo, então eu vou lá, olha, energia renovável. O PLAC criou 3 ações e 15 subações para chegar na diretriz. Eu vou olhar, exemplo, mobilidade, eu vou ter 4 ações diretas com 15 subações. E aqui a gente coloca um exemplo que é muito importante dentro dos eixos que a gente já falou. Pensar tudo isso com justiça climática e com saúde única. O que é saúde única? É aquele tríduo que nós falamos. A saúde humana, a não humana, né? Que é animal,
Então, e a própria a do meio. Então, isso são eixos estratégicos que o próprio PLAC desenvolveu. Quem aqui já teve contato com o PLAC? Ninguém conhece o PLAC. Então, hoje é muito prazer, o senhor conhece. Muito prazer, PLAC hoje é a válvula, o caminho, nosso plano diretor do clima. Né? Então, é por isso esse encontro tão importante para a gente falar sobre essa diretriz. Próximo. Aqui, deixa eu só perguntar uma colinha para a minha equipe técnica. Vocês separaram da segunda parte de pauta? Tá, então olha lá. Vamos continuar falando dos projetos de forma geral. Corredores ecológicos é uma forma de colocar a estrutura dos projetos da Secretaria. Então, quando nós pensamos em situações pontuais, eu vejo maciços isolados, será que ele está cumprindo a função ecológica? Qual é o tamanho do compromisso ou a possibilidade de cumprimento para isso? Então, Campinas tem olhado esses pontos e pensou que faz muito sentido o quê? Deixar de ser pontos e fazer eixos. Desses eixos, como é que eu faço? Eu conecto ou eu reconecto coisas locais, pessoas e ambientes. Aqui o projeto de corredor ecológico, por ser ecológico, está baseado no que, gente? Maciço verde ou recurso hídrico? Olá, recurso hídrico. Então, o que se olha? Eu olho o recurso hídrico e olho a faixa de conectividade que ele cria. Para isso eu tenho passagem de fauna, eu tenho áreas alagáveis, eu tenho práticas agroecológicas, preservação e meandros do rio, recuperação da mata ciliar. Então, isso é um trecho onde demonstram ações de planejamento estratégico, envolvimento com os proprietários, porque nem sempre as áreas são públicas, não é? São privadas, e precisamos necessariamente de recuperação e monitoramento. Para isso, muitas vezes eu tenho que fazer o quê? Ter incentivos, às vezes práticos e às vezes de financiamento, por hora até os tributários. Então, conhecer o incentivo de corredores ecológicos e este projeto vira um eixo de ações práticas da cidade, aonde nós vamos avançar próximo, deixa eu ver se já é, aqui. Avançar para toda a cidade, fazendo uma malha de conectividade. Então, a resolução do Verde 2 de 22, que pode ser consultada no site da biblioteca, tem mapas e peças que demonstram para nós as linhas de conectividade que foram instituídas, e nelas nós encontramos corredores com esse viés de eixos e corredores ecológicos. Tá bom? Aqui, corredor ecológico da Mata Santa Genebrinha, o Capivari Jatobá, o São Vicente Serra d'Água, o ecológico da Santa Genebra etapa 1 e a conectividade do Santa Genebra etapa 2. Então, esses viram os eixos estruturantes que nós incentivamos, monitoramos e adaptamos para o desenvolvimento da recuperação das áreas. Pode seguir? Então, metas, olha lá. O programa de recuperação de nascentes e mata e áreas ciliares colocam dentro desse programa 1.590 hectares de APP recuperadas, 2.650.530 mudas. Isso, um programa que recupera nascentes e os eixos. Eu tenho um programa que é pagamento por serviços ambientais, edital aberto ainda, né, este mês, onde incentiva o quê? 400 hectares de recuperação de 26 nascentes, 15 propriedades. Essas propriedades, o edital é justamente para se inscrever
fazer uma ajuda junto com a nossa equipe técnica para dar recuperação nas áreas. Às vezes as pessoas se inscrevem, mas não têm nem noção de como pode tornar a sua propriedade sustentável. E a nossa equipe tecnicamente visita, acompanha, cria iniciativas, faz uma reflexão para atingir realmente essa condição para receber em troca pagamento, é pago pela municipalidade, não é a pessoa que paga, nós pagamos para que incentive aquele produtor a fazer a recuperação da própria nascente ou do recurso hídrico, daquela área que ele é proprietário. Então, eles já foram implementados, inclusive, um grande aporte para a recuperação, que às vezes fala assim, eu até quero recuperar, mas eu não tenho dinheiro para comprar tantas mudas ou tantos exemplares. Criou-se um canal, uma ferramenta que atrela a pessoa que precisa cumprir recuperações com aquele que tem áreas para serem recuperadas. E aí chama BAV, Banco de Áreas Verdes. Então tem aquela pessoa que se inscreve no BAV porque ele quer cumprir uma área, ele tem uma área para ser reflorestada, e quem procura o BAV que quer utilizar essa situação. Temos também uma outra, lembra que nós somos de monitoramento? A gente precisa valorar aquelas pessoas que descumpriram um dia uma condição ou restrição ambiental. E para isso a gente monitora, fiscaliza, e por vezes a pessoa vai ter que cumprir uma mitigação para isso. E existe a JAVA, Junta Administrativa de Valoração Ambiental. Ela vai fazer o que, a JAVA? Essa equipe traduz não só a ação, como ele fala, essa ação, se você deixar de cumprir, ela tem um valor econômico de tanto. É uma forma de se buscar a recuperação disso, se de repente a pessoa não cumprir a sua obrigação instituída. Tá? Necessária por conta da punibilidade. Vamos seguir? Uma outra vertente, que está dentro do eixo do PLAC também, lembra que eu falei que a saúde única, né? Nós temos que pensar no meio, nas pessoas, nós temos que pensar na fauna. A fauna silvestre regional tem sido incentivada. Inclusive, aqui na frente nós temos um nicho de produção de abelha sem ferrão, e as pessoas acabam tendo interesse de levar isso para casa. Né? Quero ter na minha casa também uma abelha, uma produção de abelha. Mas o que isso significa? O que isso significa numa situação macro, global? Como é que eu trabalho? Como é que eu enxergo o que significa fauna silvestre? Eu gosto de ver animais soltos, mas eu preciso pensar que eu tenho que operacionalizar todo um circuito, porque eu tenho espécies biodiversas, frutíferas e nativas, que são adequadas ou não ao meio. Eu tenho áreas de preservação locais para isso.